Respire fundo agora. Não tenha pressa. Este momento não foi feito para ser apressado. Enquanto você respira, permita que o seu corpo desacelere. Que a mente diminua o ritmo. Que o coração se abra, mesmo que ainda esteja cansado. Este não é apenas mais um vídeo que apareceu para você. Este é um chamado. Um convite silencioso do Espírito Santo. Se você chegou até aqui sentindo um peso que não consegue explicar. Se dentro da sua casa existe algo que parece fora do lugar. Se o ambiente anda estranho, pesado, inquieto, então escute com atenção. O que você sente não é imaginação. Não é exagero. Não é fraqueza. Existem batalhas que não fazem barulho. Elas não quebram objetos de imediato, não gritam, não se anunciam. Elas se manifestam no cansaço constante, na falta de paz, nas discussões sem motivo, na sensação de que algo sempre trava, sempre atrasa, sempre pesa. Há casas que absorvem palavras. Há lares que guardam emoções não resolvidas. Há ambientes que acumulam dores antigas, medos silenciosos, histórias mal encerradas. E quando isso não é tratado, a atmosfera muda. Talvez você tenha tentado seguir normalmente. Talvez tenha se convencido de que é só fase. Talvez tenha aprendido a conviver com esse peso, como se fosse normal. Mas hoje, algo te trouxe aqui. O Espírito Santo está chamando a sua atenção. Porque nada permanece escondido quando a luz se aproxima. Antes de qualquer oração, antes de qualquer palavra espiritual, é preciso reconhecer. Reconhecer que nem tudo se resolve apenas com esforço humano. Reconhecer que existem áreas da vida e do lar que precisam de intervenção divina. Reconhecer que há coisas invisíveis influenciando o visível. E isso não é motivo de medo. É motivo de esperança. Porque onde há consciência, há possibilidade de mudança. E onde o Espírito Santo entra, nada permanece como antes. Talvez você não saiba explicar exatamente o que está errado. Mas o seu espírito sabe. O seu coração sente. A sua alma percebe. Por isso, agora, faça algo simples. Dentro de você, sem precisar dizer em voz alta, diga apenas: Espírito Santo, eu estou aqui. Não precisa entender tudo. Não precisa ter todas as respostas. Só precisa estar disponível. Este é o começo de um processo. E processos espirituais não acontecem na pressa. Algo começa quando você decide parar, ouvir e permitir. Permitir que Deus revele. Permitir que Deus toque. Permitir que Deus reorganize o que está desajustado. Talvez existam portas abertas que você nunca percebeu. Talvez existam palavras que foram lançadas em momentos de dor. Talvez existam heranças emocionais e espirituais que você carrega sem saber de onde vieram. Nada disso será ignorado. Mas tudo será tratado no tempo certo. Agora não é o momento de confrontar. É o momento de preparar o coração. Porque aquilo que será revelado precisa encontrar um ambiente seguro dentro de você. Um ambiente rendido. Um ambiente disposto a ser transformado. Fique aqui. Permaneça. Não se distraia. O Espírito Santo já está trabalhando, mesmo no silêncio. Agora, mantenha o coração aberto. Não force pensamentos. Não tente controlar este momento. Existe um tempo em que Deus acalma, e existe um tempo em que Ele revela. Este é o tempo da revelação. Espírito Santo de Deus, neste momento, nós abrimos este lar diante da Tua presença. Não abrimos apenas portas físicas, abrimos histórias, memórias, atmosferas. Nada queremos esconder. Nada queremos maquiar. Nada queremos justificar. Porque sabemos, onde a Tua luz chega, o que estava oculto começa a aparecer. Espírito Santo, começa a visitar este ambiente agora. Percorre cada cômodo, cada espaço, cada canto que já foi cenário de alegria e também de dor. Revela aquilo que foi normalizado, mas nunca foi saudável. Aquilo que se tornou rotina, mas sempre trouxe peso. Se existem brechas abertas neste lar, mostra agora.
Brechas abertas por palavras ditas sem cuidado. Brechas abertas por atitudes tomadas no cansaço. Brechas abertas por decisões feitas no medo. Brechas abertas por acessos que não deveriam ter permanecido. Espírito Santo, revela. Revela-se a influência espiritual que não veio do Senhor. Revela-se a opressão disfarçada de costume. Revela-se a confusão que se instalou aos poucos, sem ninguém perceber. Nada está escondido diante dos teus olhos. Visita a história desta casa. Visita os primeiros dias. O momento em que esta porta foi aberta pela primeira vez. Os sentimentos que estavam presentes naquela época. As expectativas e também os medos. Se algo entrou aqui carregando inveja, ressentimento, competição ou intenções disfarçadas, Espírito Santo, traz à luz agora. Porque aquilo que é revelado perde o poder de agir no escuro. Visita também as palavras que ecoaram neste lar. Palavras ditas em momentos de raiva. Palavras ditas em desespero. Palavras que nunca foram retiradas. Frases como, nada dá certo aqui. Essa casa só tem problema. Essa família não tem jeito. Espírito Santo, revela o peso dessas palavras. Porque palavras constroem atmosferas. E o inimigo se aproveita daquilo que é declarado sem discernimento. Revela também, Senhor, os silêncios que adoeceram. As conversas que nunca aconteceram. Os pedidos de perdão que ficaram presos da garganta. Onde houve omissão, traz consciência. Onde houve ignorância, traz entendimento. Espírito Santo, visita os relacionamentos dentro deste lar. Mostra onde a comunicação se quebrou. Onde a confiança foi abalada. Onde o amor foi sendo substituído por defesa. Nada disso vem à tona para acusar. Tudo vem à tona para curar. Porque o teu Espírito não expõe para destruir. Ele revela para restaurar. Agora, se você sentir alguma lembrança vindo à mente, alguma situação antiga, alguma sensação estranha, não resista. Não tenha medo. Isso não é ataque. É tratamento. Deus não revela o que não pretende curar. E enquanto o Espírito Santo revela, Ele também prepara o caminho para a libertação. Este é apenas o começo. O que estava confuso começa a ganhar forma. O que estava pesado começa a ser identificado. O que agia escondido começa a perder espaço. Permaneça. Não se distraia. Não se levante agora. O Espírito Santo está trabalhando em camadas profundas. E o que ele começou a revelar, ele também vai remover. Agora, respire novamente. Mais uma vez, sem pressa. O que foi revelado não veio para te assustar. Veio para ser tratado. Existe um momento em que Deus mostra, e existe um momento em que Ele age com autoridade. Este é o momento da quebra. Espírito Santo de Deus, agora nós te pedimos, entra neste lar com poder. Tudo aquilo que foi exposto pela tua luz não permanecerá mais. Em nome de Jesus, toda influência espiritual contrária à vontade de Deus está sendo quebrada agora. Tudo que se instalou neste ambiente por meio de palavras negativas, por meio de atitudes impensadas, por meio de portas abertas no passado, perde o direito de permanecer. Espírito Santo, começa a limpar este lar de forma profunda. Vai além das paredes. Vai além dos móveis. Vai além do que é visível. Limpa a atmosfera espiritual, limpa o ar que se respira. Limpa o ambiente emocional. Onde havia peso, que agora haja alívio. Onde havia confusão, que agora haja clareza. Em nome de Jesus, toda palavra de maldição lançada sobre esta casa está sendo anulada agora. Frases ditas em desespero, sentenças lançadas em momentos de dor, declarações negativas repetidas ao longo do tempo. Nada disso permanece. Toda palavra contrária perde o poder. Toda sentença espiritual negativa é cancelada. Toda acusação é silenciada. Espírito Santo, quebra também toda herança espiritual que não vem do Senhor. Padrões de sofrimento que se repetem. Ciclos de dor que atravessam gerações. Histórias que parecem se repetir sem explicação.
Em nome de Jesus, esses ciclos estão sendo interrompidos agora. O que veio pela linhagem humana é quebrado pelo sangue de Cristo. O que foi transmitido no silêncio é desfeito pela verdade. Este lar não continuará carregando fardos antigos. Esta família não será depósito de dores herdadas. Espírito Santo, remove agora toda a legalidade espiritual que permitiu a atuação do mal. Se houve pactos feitos do desconhecimento, alianças emocionais formadas do medo, decisões espirituais tomadas da dor, tudo isso está sendo cancelado agora pelo poder do nome de Jesus. Nenhuma brecha permanecerá aberta. Nenhuma raiz contaminada continuará viva. Espírito Santo, passa como fogo purificador por este ambiente. Queima tudo que não vem de Deus. Remove tudo que pesa. Desfaz tudo que adoece. Este não é um fogo de destruição. É um fogo de limpeza, de restauração, de alinhamento. Enquanto o Espírito Santo age, algo começa a mudar no invisível. Aquilo que oprimia começa a perder força. Aquilo que sugava a energia começa a se desfazer. Aquilo que mantinha este lar em alerta constante começa a se dissolver. Porque quando Deus entra com autoridade, nada contrário permanece. Este lar não é campo de batalha das trevas. Este lar pertence ao Senhor. E agora, onde havia resistência, começa a haver rendição. Onde havia opressão, começa a haver liberdade. Onde havia peso espiritual, começa a haver descanso. Permaneça neste momento. Não apresse. Não interrompa. A limpeza está acontecendo. Mesmo que você não veja, mesmo que não sinta nada agora, no mundo espiritual, cadeias estão sendo quebradas. E o que foi quebrado não será reconstruído. Agora, permita que este momento vá ainda mais fundo. Não apenas no ambiente ao redor, mas dentro de você. Porque depois da limpeza espiritual, o Espírito Santo começa a tocar onde ninguém vê. Ele toca no lar interior. No lugar onde as emoções moram. Onde as lembranças vivem. Onde as dores se esconderam para sobreviver. Espírito Santo de Deus, entra agora nos corações que habitam esta casa. Toca nas feridas que nunca foram tratadas. Nas palavras que machucaram e nunca foram curadas. Nos episódios que foram guardados em silêncio porque doeram demais para serem falados. Onde houve rejeição, traz pertencimento. Onde houve abandono, traz segurança. Onde houve medo constante de perder, traz descanso. Espírito Santo, cura as memórias emocionais deste lar. Memórias que ainda ativam reações. Memórias que ainda geram defesa. Memórias que ainda provocam distância. Que aquilo que foi registrado com dor seja agora ressignificado com amor. Entra, Espírito Santo, nos quartos onde lágrimas foram derramadas em silêncio. Nas salas onde palavras duras foram ditas. Nas mesas onde o diálogo se perdeu. Cura os relacionamentos dentro deste lar. Onde a comunicação foi quebrada, restaura. Onde a confiança foi ferida, reconstrói. Onde o amor foi sendo substituído por frieza, aquece novamente. Espírito Santo, remove o espírito de defesa constante. Remove a necessidade de estar sempre pronto para se proteger. Ensina a este lar a descansar novamente. Que esta casa deixe de ser um lugar de sobrevivência e volte a ser um lugar de refúgio. Cura também as dores herdadas. Dores que não começaram nesta geração. Medos aprendidos do ambiente familiar. Culpas transmitidas no olhar. Vergonhas ensinadas no silêncio. Em nome de Jesus, essas cargas emocionais não continuarão. O que foi passado como padrão de sofrimento é interrompido agora. Espírito Santo, reorganiza a identidade deste lar. Que esta casa não seja mais marcada por histórias de dor, mas por testemunhos de restauração. Onde antes havia distância entre os membros da família, que agora haja reconciliação. Onde havia dificuldade de conversar, que agora haja liberdade. Onde havia medo de se abrir, que agora haja confiança. Espírito Santo, cura até aquilo que não foi lembrado conscientemente, mas que ainda influencia comportamentos, reações e sentimentos. Vai nas raízes emocionais.
vai nos gatilhos invisíveis, vai nos traumas que ainda ecoam. Tudo aquilo que foi aprendido com dor começa a ser desaprendido com amor. E à medida que essa cura acontece, algo novo começa a se estabelecer. A atmosfera muda. O ambiente fica mais leve. As relações começam a respirar. Este lar começa a se alinhar com o propósito de Deus. Não mais um lugar de tensão constante, mas um lugar de descanso. Não mais um ambiente de acusações silenciosas, mas um espaço de compreensão. Não mais um território marcado por feridas abertas, mas um lar em processo de cicatrização. Espírito Santo, sela agora tudo que foi curado. Que nenhuma dor volte a governar. Que nenhuma ferida seja reaberta. Que nenhum padrão antigo reassuma o controle. Este lar está sendo reconstruído por dentro. E quando Deus reconstrói, Ele não faz reparos superficiais. Ele estabelece novos fundamentos. Permaneça mais um pouco. Não se levante ainda. A obra não terminou. O Espírito Santo ainda vai selar, proteger e confirmar tudo o que foi feito. Agora, permaneça mais um instante em silêncio. Este é um momento de selamento. Tudo que foi revelado, tudo que foi quebrado, tudo que foi curado, agora será guardado. Espírito Santo de Deus, nós te pedimos, sela este lar. Sela não apenas as paredes, mas os corações que habitam aqui. Sela os pensamentos. Sela as emoções. Sela as palavras que serão ditas daqui para frente. Que este lar seja coberto pela tua presença constante. Não como uma visita passageira, mas como morada permanente. Espírito Santo, consagra as portas e as janelas desta casa. Que nenhuma entrada seja usada para destruição. Que nenhuma brecha volte a se abrir. Que todo acesso espiritual seja agora guardado pela tua luz. Onde antes havia vulnerabilidade, que agora haja proteção. Onde antes havia instabilidade, que agora haja firmeza. Cobre este lar do telhado ao alicerce. Da frente aos fundos. De dentro para fora. Que o sangue de Jesus marque este lugar como sinal de aliança, como sinal de pertencimento, como sinal de proteção. Nenhuma influência contrária permanecerá. Nenhuma seta lançada encontrará pouso aqui. Nenhuma palavra de inveja, de destruição ou de maldade terá autoridade neste ambiente. Espírito Santo, coloca teus anjos em posição de guarda. Que haja vigilância durante o dia e descanso verdadeiro durante a noite. Que as madrugadas sejam tranquilas. Que o sono seja restaurador. Que nenhum espírito de medo, opressão ou tormento consiga se estabelecer. Cobre os pensamentos dos moradores deste lar. Guarda a mente contra a ansiedade. Protege o coração contra o desânimo. Fortalece o espírito contra o cansaço da alma. Que este lar seja conhecido pela paz que carrega, pela leveza que transmite, pela presença de Deus que se manifesta. Que quem entrar aqui sinta algo diferente, mesmo sem saber explicar. Que esta casa seja refúgio para os cansados, lugar de descanso para os aflitos, ambiente de cura para os feridos. Espírito Santo, confirma agora as promessas sobre esta família. Onde havia escassez, que haja provisão. Onde havia enfermidade, que haja restauração. Onde havia divisão, que haja unidade. Onde havia confusão, que haja direção. Este lar não será lembrado pelas dores do passado, mas pelos testemunhos que nascerão daqui. Eu declaro, em nome de Jesus, uma nova história está sendo escrita. O que foi quebrado não será reconstruído. O que foi curado não será reaberto. O que foi selado não será violado. Espírito Santo, dá discernimento para preservar o que foi feito aqui hoje. Coragem para fechar portas que precisam permanecer fechadas. Sabedoria para manter hábitos que fortalecem a fé. Sensibilidade para perceber quando algo tenta roubar a paz novamente. Que esta oração não seja apenas um momento, mas o início de um novo ciclo. Um ciclo de alinhamento. Um ciclo de cura. Um ciclo de presença. E se você que ouviu esta oração agora sentir o desejo de permanecer neste caminho, saiba que você não está sozinho.
Este espaço é um refúgio espiritual, um lugar de oração, um lugar de recomeço. Se puder, escreva nos comentários: minha casa pertence ao Senhor. Essa simples declaração é um selo de fé, um posicionamento espiritual, um ato de entrega. Que o Espírito Santo continue agindo, continue guardando, continue transformando. Que a paz permaneça, que a presença se multiplique, que este lar seja marcado pela luz. Nada será como antes, porque Deus passou por aqui. Amém.